Mais um Devocional Intensa no ar, onde conhecemos mais do Pai e nos aprofundamos nele. Ser intensa é não desistir fácil. Ser intensa é permanecer quando os olhos dizem para desistir. Ser intensa é mergulhar em Deus e descobrir quem você é nele. Enfim, ser intensa é estar disposta a abrir mão dos seus sonhos pelos do céu. Mais um dia de devocional para você que ama a presença do Pai. Olá, bom dia, mulheres preciosas, apaixonadas por Jesus. Hoje nós estamos no 7º dia do nosso devocional Intensa estudando Mateus. Aqui quem fala é Lani Nola e eu falo de Criciúma, Santa Catarina. E eu sempre falo que é uma alegria, uma honra estar aqui com vocês compartilhando a palavra, compartilhando um pouquinho daquilo que Deus tem ministrado nos nossos corações. Amém? Você já está aí com a sua canetinha, com o seu caderninho. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a prova, né? Que está lá em Mateus 4, quando Jesus foi levado ao deserto, né? Ele foi tentado, teve uma prova. E o que eu quero dizer para vocês? Jesus foi levado ao deserto, não foi conduzido por Satanás, porque ele não se deixava ser conduzido, ele não se deixa ser conduzido por Satanás, ele foi conduzido por Deus, pelo Espírito Santo. Então vamos ler aqui, o capítulo 4, a partir do versículo 1. Eu vou estar lendo aqui com vocês, né? Se vocês quiserem me acompanhar. Capítulo 1. A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, disse: Se você é o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo, sobre o templo, e disse: Se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito: aos seus anjos ele dará ordens ao seu respeito, e eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu: Também está escrito: Não ponha à prova o Senhor seu Deus. O diabo ainda levou Jesus a um monte mais alto, mostrou-lhe todos os reinos desse mundo e a glória deles, e disse: Tudo isso lhe darei se prostrado me adorar. Então Jesus lhe ordenou: Vá embora, Satanás, porque está escrito: Adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a ele. Com isso o diabo deixou Jesus. Eis que vieram anjos do céu e o serviram. Uau, gente, que palavra, né? Jesus foi levado ao deserto, o Espírito Santo conduziu até lá, mas vocês percebem que Jesus foi levado ao deserto para ser provado, era a hora de uma prova, né? E o diabo iria testá-lo, mas Jesus preparou-se para essa prova. Ele havia jejuado, ele havia orado, ele havia estado com o Pai. E é isso que eu quero mencionar para vocês nessa manhã. Quão é mais, eu não diria mais fácil, mas a gente consegue passar pelas provas e ser aprovado, né? A gente consegue vencer essas provas a partir do momento que a gente também se prepara. E aquilo que tu tem te alimentado é o que vai te dar força para o dia mau. Sabe, tem algo muito lindo nisso, tem um segredo muito lindo nisso, porque no domingo, eu estava ouvindo uma ministração de um pastor querido, pastor Juscelio, e ele falou que aquilo que eu vejo depende do lugar onde eu estou. Isso também vale para esse tipo de prova. Aquilo que eu me alimento vai me dizer como eu vou sair dessa prova. Sabe, se eu ficar me alimentando só de Netflix, de filmes aleatórios, de coisas que não me edificam, no dia mau, isso não vai me fortalecer, porque isso alimenta a minha alma, não alimenta meu espírito. E Jesus estava preparado. Jesus tinha a palavra para ir contra Satanás.
Jesus sabia, ele tinha conhecimento, porque a palavra fala, conhecereis a verdade, se alimenta da verdade, porque a verdade vai te libertar. E no dia que o inimigo vir te confrontar, tu vai saber o que dizer para ele. Até o ponto que você vai chegar, que é o mesmo ponto que Jesus no final disse assim, arreda-te daqui, Satanás. Saia de perto de mim, porque na palavra fala isso, você vai ter autoridade para falar, porque você vai estar se alimentando da palavra. E é essa palavra, gente, que nos fortalece dia após dia. Nos dias difíceis, elas fazem a gente vencer. Nos dias difíceis, onde a gente quer se largar, se lançar no chão, a prova está ali, está apertado, está doendo, o coração está doendo, as coisas difíceis estão muito pesadas, o fardo parece que eu não vou aguentar. Aí você lembra do sussurro do Espírito Santo, a palavra te dizendo, filha, a minha graça te basta. Filha, eu morri por ti numa cruz. Filha, vai passar. É necessário para que tu cresça. Essa prova é necessária para que tu te aproxime de mim. Sabe, gente, os desertos são necessários para que a gente fique perto do Pai. Porque o ser humano, ele é muito assim, muitas vezes as coisas nos levam. Então as coisas boas são facilmente, elas nos conquistam facilmente. Nós somos levados por essas coisas. Então tem desertos na nossa vida que são providenciais. São providências do céu, providências para que a gente aproxime do coração do Pai, para que a gente se aproxime da palavra dele, para que a gente se alimente, para que a gente vá para aquele lugar secreto todos os dias e seja alimentada e fortalecida por ele, para que quando venha o dia mal, quando venham as tentações, assim como Jesus, a gente possa vencer. Então, a minha palavra nessa manhã para você e para mim é que nós possamos ser fortalecidas nele, a partir de jejum, de oração, que a gente seja alimentada por ele, pela palavra dele. Todos os dias ele tem um maná do céu para ser derramado sobre as nossas vidas. Sabe, não deixe passar. Quando o Espírito Santo soprar algo no teu ouvido, para tudo. Se você está lavando louça, ele está ministrando com você. Se você está cuidando do seu bebê, ele está ministrando com você. Se você está na faculdade com o seu amigo, ele está ministrando com você. Então seja luz nessa terra. Seja alimentada pela palavra do Espírito e fortalecida dia após dia por aquilo que Deus tem plantado no teu coração. Sabe, coisas aleatórias vão te afastar e vão te levar para um lugar aleatório. Não seja aleatório. Seja alguém pontual, que busca a palavra de Deus como um alimento diário para a vida. Amém? Que o seu dia seja uma bênção. Deus te abençoe.